meus amados. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Queridos irmãos e irmãs, talvez a gente, ao ler esse texto, não compreendamos muito bem, mas é importante a gente entender toda a cultura judaica daquele período, que, aliás, até hoje existe. Dentro do judaísmo, existe a comida que é permitida e a que não é. Tem alimentos, como a carne de porco, por exemplo, que eles não podem comer porque está lá no Antigo Testamento. Inclusive, já teve cristão de questionar: olha aqui, a gente lendo o Antigo Testamento, tem um monte de proibição de comida e a gente come. Come porque aqui Jesus liberou. Nós vamos ver, São Marcos fala isso de forma muito clara. Que ele vai falar, assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Então, como eu disse, a carne de porco era considerada impura, ou seja, não poderia se consumir. Isso é o que eles chamam, até hoje, quando a gente vai para a Terra Santa, sempre eles vão perguntar se você quer a comida kasher. Alguns vão pronunciar kosher, mas a maioria pronuncia kasher. O que é a kasher? É a comida de acordo com a lei de Moisés. Então, nós que somos cristãos, falamos não, mas os judeus todos pedem a comida kasher. Então, não vai vir nada que não é permitido que eles comam. Então, isso era e ainda é algo muito importante dentro do judaísmo. A pureza nos alimentos. Então, aqui, quando Jesus está falando, e você percebe muito claro isso, que não é o alimento que vai fazer a pessoa impura, mas o que vai fazer impura a pessoa é o que sai do interior. Então, eu vou ler exatamente o que Jesus diz. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora. Jesus está se referindo aqui aos alimentos. Mas o que sai do seu interior. Então, aqui ele já derruba, ele vai contra todo o ensinamento judaico. Essa comida aqui me faz impuro. Não, não é a comida. Jesus depois vai falar, a comida, ela vai seguir o curso normal. Você come, ela vai para o estômago, do estômago ela vai para o intestino vai para a fossa. Simples assim. O que te fez impuro? O máximo que você pode acontecer é ficar doente. Isso sim. Mas impuro, pecar por comer algo. Aí nós vamos ver aqui que também os discípulos, que eram judeus, não tinham compreendido. Por quê? Porque eles já traziam enraigados em si a cultura de que tal alimento era permitido e tal alimento não era permitido, que tal alimento era puro e outro alimento era impuro. E aí, quando eles pedem para Jesus explicar, o Senhor fala, mas nem vocês conseguem compreender? E aí ele vai dizer que nada que vem de fora e entra no homem pode torná-lo impuro, ou seja, a comida. Jesus está se referindo, porque o que entra pela nossa a comida, né? Aqui é a referência que Jesus está fazendo. Tanto é que ele deixa claro isso, porque ela não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Está falando da comida aqui.
Tá, tem algo que pode me deixar impuro, dependendo se eu ouço certas coisas, se eu vejo certas coisas, pode realmente me levar a pecar. Mas aqui Jesus está se referindo especificamente à comida, que era algo muito importante para o judeu. Agora sim, Jesus fala, se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, arranca, não tem? Então, aqui é especificamente da comida, porque senão a pessoa pode falar, então, se alguém fala alguma coisa, conta uma piada pornográfica, ou faz uma fofoca, aí eu não peco porque está vindo de fora. Não, aqui Jesus deixou claro, ele está falando de estômago e fossa, ele está falando de comida. Nós nos manchamos sim e pecamos ao ouvir fofoca, ao ouvir certas piadas pornográficas ou de duplo sentido que me levam a pecar, ver certas coisas que me levam a pecar também. Então é importante fazer essa distinção. E aqui, como eu disse, São Marcos fala de forma muito clara. Porque, volto a dizer, São Marcos escrevia para pagãos que se converteram para o cristianismo, não para judeus, porque se fosse para judeus, não precisaria explicar, porque os judeus já entendiam isso daí, essa questão de pureza e impureza alimentar. Por isso que aqui nós vamos ver que São Marcos fala assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Então, ou seja, os pagãos entendiam, eles que comiam carne de porco, não tinha problema nenhum, podia continuar comendo a carne de porco, porque não era isso. O máximo, a carne de porco poderia trazer uma doença, porque lembremos que todas as normas alimentares que nós temos no Antigo Testamento é para que o povo não morresse de nenhuma doença. E eles transformaram isso em questões religiosas. Não, eram questões simplesmente sanitárias, para preservar a saúde do povo de Deus. Então aqui ele deixa muito claro, olha, vocês podem comer qualquer coisa, porque não é isso. E aí o Senhor vai continuar. O que sai do homem, isto é o que o torna impuro. O que sai do quê? Da boca, do coração, você entendeu? E aí o Senhor, se não ficou claro, ele vai explicar. Pois é de dentro do coração do homem, do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E aí ele termina. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então não é a comida. Então Jesus deixa muito claro aqui. Nós vemos, inclusive, que aqui tem uma questão, ambições desmedidas. Existe um tipo de ambição que ela é boa. Porque a pessoa que não tem uma ambição no sentido de um objetivo na vida, de alcançar algo, de fazer algo. Por exemplo, eu gostaria muito de estudar medicina. Então, isso é um desejo, é uma ambição, entre aspas, boa. Ambição é aquilo que eu desejo. Agora, existe aquela ambição que é péssima, que é destruidora, porque ela destrói os outros e destrói a mim. Aquele tipo de ambição que aqui diz desmedida, ou seja, que não tem medida, que a pessoa não consegue controlar. Então, é importante entender que existem algumas coisas, né, que não podemos generalizar e achar que tudo é ruim, tá? E aqui, entre tantas coisas que o Senhor cita, olha, você vê, ele cita a inveja, a calúnia, que é inventar coisa dos outros para destruir a vida, o orgulho. Então você vê que tudo isso daí, os adultérios, os roubos, os assassínios, por quê? Isso sai tudo de dentro do coração do homem. Então nós percebemos que isso sim faz o homem pecar, isso sim mancha o homem, não o que ele come. Volto a dizer, o máximo que uma comida pode fazer é me fazer passar mal, mas pecar, não. Então isso aqui é algo muito importante, é assim, uma quebra de paradigma do judaísmo fortíssima, que Jesus com certeza causou grande escândalo entre os judeus ao dizer esse tipo de coisa, porque é algo, como eu disse para vocês, que até hoje é preservado pelo judaísmo. A questão, quer dizer, a questão alimentar, até hoje é preservada por eles. Senhor, nós queremos de forma especial pedir realmente esta graça da pureza, a pureza no olhar, a pureza no falar, a pureza no ouvir, que o nosso coração, Senhor, e todo o nosso ser sejam purificados pela tua graça, que o Espírito Santo ilumine todas as trevas que ainda possam estar em nosso coração.
que nós sejamos transformados, que arranque de nós, Senhor, tudo aquilo que é de ruim, todas as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, orgulho, calúnia, falta de juízo, tudo aquilo que tem de impureza em nós, Senhor, que seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lava-nos, Senhor, com o teu sangue precioso. Lava-nos, Senhor, com a água que jorrou do teu coração santo, para que nós sejamos purificados. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão. Suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.